O jogador Anderson Martins rescindiu o contrato com o São Paulo, tirou uma causa na justiça contra o Vasco, passou a seguir o Ramon nas redes sociais e, ao que tudo indica, tá pintando aí em São Januário. Se for aí para enterrar de vez a possibilidade do Wesley voltar a jogar pelo Vasco, eu vou buscar ele no aeroporto. Agora, se for para ser titular, hoje a resposta para mim é não. Agora o bicho vai pegar! Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, isso aí, o Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Para você que conhece, eu conto o seu joinha, o seu like, é importante pro vídeo aí ser recomendado no YouTube. Para você que tá chegando a primeira vez, eu falo aqui de política, bastidores no Vasco e futebol. Se você gostar dos vídeos, se inscreve, é de graça, compartilha, tamo junto. Vamos pra notícia, hoje uma notícia bem polêmica. O jogador Anderson Martins, ao que tudo indica, está a caminho do Vasco da Gama, rescindiu o contrato com o São Paulo, tirou uma causa na justiça contra o Vasco e passou a seguir o técnico Ramon nas redes sociais. Mais evidente que isso, acho que impossível. Então a torcida está bem dividida, se ele cabe no Vasco, se é bom essa vinda dele para o Vasco, com os que acham que não é legal. E aí são diversas as opiniões. Uma delas é a questão dele ser mercenário, de ter saído do time, de ter abandonado. Gente, eu não vou nem pautar essa discussão nisso, porque aí vai ficar uma discussão muito pequena, tá? Eu acho que mágoa, essas coisas a gente tem que ter até um certo momento. Acho que o Vasco não pagava salários em dia, tiveram N situações, enfim, então não dá pra gente ter uma análise baseada apenas em rancor, em ódio, raiva. Eu acho que a gente tem que pensar profissionalmente. A gente não quer uma gestão profissional, temos que pensar como uma gestão profissional. Então vamos levantar agora essa discussão, começando pelo seguinte: o Vasco precisa de um zagueiro destro? O Vasco precisa contratar um zagueiro de ofício ali pro lado direito? Lembrando que a gente tem os garotos Ulisses e Miranda, que eu acho que são bons jogadores, e tem o Ricardo Graça, que tem atuado na posição, e um excelente zagueiro, tá dando conta do recado, né? Temos o Wesley, que eu acho que aí a gente nem tem que entrar com o Wesley nesse bate-papo. O Vasco precisa de um zagueiro para atuar do lado direito? Ok, então partindo dessa primeira pergunta, precisamos de um zagueiro, precisamos reforçar, não acreditamos aí que os garotos vão aguentar o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil. De repente o Ricardo Graça também não vai aguentar o pique, o Castan. Realmente a gente precisa de uma rotatividade melhor no time, lembrando que tem o Marcelo Alves, né, que veio aí, se não me engano, do Madureira, que ainda não foi testado. Dizem que é um ótimo zagueiro, acho que jovem, onde jogou tem aí, diz que tem um perfil de capitão, de liderança, então tem uma curiosidade de ver esse cara jogar. Se você considerar todas essas opções, o Ricardo Graça, o Miranda, o Ulisses e o Marcelo Alves, a gente então tem que pensar em um outro zagueiro para ser contratado para o Vasco da Gama. Então bacana, vamos para o mercado atrás de um zagueiro. Esse zagueiro, por mérito, seria o Anderson Martins? Vamos falar aqui do Anderson Martins de agora. Se eu for contratar o Anderson Martins porque ele foi campeão do Vasco em 2011, eu estaria aí também corroborando com a ideia que a gente tinha que trazer o Dedé, o Alec Gol, o Diego Souza, enfim, vários jogadores que fizeram a campanha em 2011. Eu acho que 2011 eles viveram um auge. Passou, a gente tem que pensar o Vasco do presente para o futuro. O Anderson Martins estava no São Paulo e pouco estava sendo utilizado. O São Paulo, que tem um elenco aí bem caro, e ele não aceitou ficar na reserva, rescindiu para poder procurar novos ares, talvez o Vasco da Gama. Se ele vem para ser titular no Vasco da Gama, eu acho uma incoerência, e a gente fala aqui da incoerência da imprensa, da mídia, então a gente não pode ser incoerente. Vamos pensar numa gestão profissional, vamos pensar como pessoas que querem um clube pensando profissionalmente. Então
o Anderson Martins vindo para ser titular no Vasco, você tira o Ricardo Graça, e quem é que vai entrar nessa rotatividade é o Ricardo Graça. Se o Ricardo Graça fica de titular, o Anderson Martins vai aceitar ficar na reserva do Vasco? Eu creio que não. Mais uma outra coisa que pode pesar contra, o salário dele no São Paulo era de R$400 mil. Aí eu vejo gente falando, mas ele vai aceitar uma redução salarial. Por mais que ele reduza o salário dele, eu acho que ele não vai diminuir a metade do salário dele, que iria para R$200 mil por mês, e eu acho que para o Vasco hoje, seria um gasto desnecessário dentro do que eu falei hoje do sistema defensivo do Vasco, das opções que a gente tem. Então eu tô explanando aqui a minha opinião, sem botar aí rancor, raiva por ele ter saído, sem pensar nessas situações e sem pensar também que ele foi campeão no Vasco, que ele viveu uma história. Eu tô pensando no Vasco, no que o Vasco precisa hoje. Se você acha que ele vai somar, que ele é um bom zagueiro, que ele tem tudo para se firmar no Vasco e ajudar no campeonato, eu respeito a sua opinião, não vou... Se você botar aqui a sua opinião, inclusive eu vou curtir ela, porque eu acho que aqui o espaço é bem democrático e eu não ia deixar de dar a minha opinião, porque eu vi muita gente, ou muitos colegas aí que falam de Vasco, achando que é uma boa o Anderson Martins voltar para o Vasco. Até vi gente falando que tem foto dele com a camisa do Vasco, quando ele era jovem. Eu acho que a gente não tem que ficar se pegando a jogadores que são vascaíno, cara. Tanto é que o Felipe Basso, hoje um grande vascaíno, Felipe Basso, é tão contestado, um jogador que no esquema do Ramon rendeu nos amistosos, rendeu no primeiro jogo, mas quando não faz gol fica evidente aí a deficiência que ele tem técnica dentro de campo. Não é um bom marcador, não é um cara de vibração, não apoia tanto o ataque, eu acho que não serve na função de marcação, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar, porque esse jogador vem para vir pro Vasco da Gama e o ambiente tá legal, tá bacana, a gente tá conseguindo os resultados. Temos um jogo importante hoje com o Fluminense, que a zaga continue aí mantendo esse aproveitamento. Mas eu não podia deixar de vir aqui deixar a minha opinião de que eu acho desnecessário a contratação hoje do jogador Anderson Martins, embora eu acho que ele esteja a caminho do Vasco da Gama. É importante a gente fazer uma avaliação, embora eu acho que ele já esteja aí quase que contratado ou com tudo certo para vir para o Vasco da Gama, que venha, se for vir para o Vasco da Gama, que venha para somar, que possa ajudar o time no campeonato, vai contar com o meu apoio, se estiver em campo vou torcer por ele, só que eu acho que, se me perguntar se é uma escolha legal, eu acho que, na minha opinião, não é uma escolha legal o Anderson Martins de volta no Vasco da Gama. Minha opinião, deixa a sua, conto sempre com o seu like. Hoje tem jogo e a gente vem aqui depois falar a respeito do jogo, como é que o Vasco está no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e saudações vascaínas.